Boa noite a todos. Em nome da Sociedade Paranaense de Pediatria, primeiramente peço desculpas pelo atraso e cumprimento aos palestrantes e aos participantes neste evento de extrema importância, este seminário virtual denominado Prevenção às Drogas, onde teremos o prazer de três explanações com a doutora Lucy Pfeiffer, primeiramente, que é presidente do Departamento de Segurança da Sociedade Paranaense de Pediatria, seguido da doutora Maria Lúcia Bezerra, que é presidente do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Paranaense de Pediatria, e, para finalizar a explanação, o doutor João Paulo Lotufo, que é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e coordena o projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP. Este evento foi programado em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é amanhã. Então, o Paraná realmente programou esse evento, que, na verdade, faz parte de toda uma iniciativa de eventos subsequentes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Antes de começar as explanações, eu gostaria só de algumas orientações para os participantes. Cada palestrante terá 20 minutos para a fala e, ao final, teremos um tempo para o debate. Então, na medida que ocorrerem as explanações, os participantes poderão estar fazendo comentários ou perguntas através do chat, sempre com a identificação e a procedência, ou seja, o município de onde estão ouvindo o nosso seminário. E, então, para ser mais fácil, no final, para termos um tempo maior para podermos debater. Então, inicialmente, eu convido a doutora Lucy Pfeiffer para abordar o tema drogas como autoagressão. Obrigada, Yolanda, obrigada a todos que nos acompanham. Eu vou abrir agora alguns slides para poder falar com vocês. Vamos ver se as coisas caminham bem, né? Então, a ideia é a gente poder conversar sobre um pouco antes, né? O que começa antes das formas do uso, do abuso das substâncias que sejam psicoativas, do tabaco, do álcool, muito mais populares que os outros, né? Mas de grande uso. Se considera que o álcool hoje seja a droga de mais fácil acesso à nossa juventude. Eu estou aqui, talvez precisando de ajuda, porque nem na tela inteira, nem na tela do aplicativo está abrindo. Será que a Ellen consegue me ajudar? Então, enquanto isso, quem sabe a gente vai falando, né? Eu vou tentar de novo, desde o começo. Então, eu sou pediatra, sou psicanalista, né, presidente do Departamento de Segurança, onde nós trabalhamos com a prevenção de acidentes e a prevenção e o tratamento da violência. Então, somos trabalhos que são do departamento científico. O que eu gostaria de trazer hoje para vocês, que eu não estou conseguindo abrir, mas a gente vai conversando, seria como se forma um indivíduo e por que será que temos alguns que entram, aceitam o cigarro, aceitam o álcool ou vão à busca de outras drogas e outros não. Muitas vezes, até na mesma família, filhos, os mesmos filhos, alguns entrando no vício e outros não. Eu realmente não estou conseguindo compartilhar com vocês a tela. A Ellen já está tentando. Então, enquanto isso a gente vai falando. Oi, doutora Lucy, é que eu não consigo compartilhar o que está no seu computador, seria só você mesmo. Ele não abre, Ellen, eu clico a janela do aplicativo e quando eu ponho compartilhar, ele não abre.
Então eu não sei o que fazer, porque eu não consigo, porque eu não tenho o arquivo aqui, né? Então, eu vou falar com vocês, pode ser? Os slides eram bonitos, eu vou contar para vocês que os slides estavam bonitos, mas quem sabe a gente pode então conversar. Eu vou controlar um pouco mais meu tempo, e então vamos conversar, porque o slide controla, né, o nosso tempo, e vai que eu me entusiasmo a falar. Então, se pensarmos no ser humano, né, como ele vem ao mundo, e por que alguns escolhem uma forma tão sofrida de viver, poderíamos lembrar da formação do psiquismo, que começa desde muito cedo, com sim ou não, de mãe e pai, e assim a criança, até 5, 7 anos de idade, ela consegue formar todos os seus valores morais, éticos, de como conseguir as coisas, de como ir atrás dos seus objetivos, e somos nós, né, os pais, os responsáveis, aqueles que têm o cuidado direto da criança, que apresentam o mundo a ela, um mundo que é pela nossa janela. Cada um de nós vai apresentar um mundo para a sua criança, as nossas visões, e numa cultura de um enxoval de pelo menos 3 gerações. Que nossos avós ensinaram a nossos pais nos ensinaram, vamos repassar a nossos filhos. Nem todos têm boas histórias para repassar, nem todos têm boas coisas a lembrar, e muitos não sabem fazer um filtro do que foi bom, do que foi ruim, e acabam repassando para os seus filhos aquilo que fizeram eles sofrerem. E isso é impressionante, não porque deveríamos ter esse filtro, mas às vezes o dano é tão grande, às vezes a marca é tão profunda, ou não se tem um outro termo de comparação, que isso é passado, então, para as crianças. Na adolescência, se tem uma outra chance, uma chance de um upgrade, que seria aquilo do que eu aprendi na infância, e na infância a criança é o que dizem dela, né? Então, e quem atende crianças sabe, se mãe e pai chegam e dizem no nosso consultório, ele é terrível, ele com certeza vai fazer muita arte no nosso consultório. E assim as crianças vão tendo os seus rótulos. Que bom se todos conseguissem dizer bem dos seus filhos, dizer que são fortes, que são espertos, que têm um lugar nessa casa. E muitas pessoas se perdem nisso. E a criança realmente vai tentar satisfazer o desejo dos pais, ser aquilo pelo qual ele foi rotulado. Então, primeira infância, eu sou o que dizem de mim. Na adolescência, que é um período de transição, né? Então, entre a infância e a idade adulta, se tem uma chance de rever os nossos valores, não mudá-los completamente, eles foram marcados em nós, na nossa estrutura de personalidade, mas nós podemos rever. E nessa revisão entram os grupos, entram os amigos, entram os pais dos amigos, e aquela visão de um todo e do mundo, e por isso o adolescente questiona, por isso o adolescente quer saber mais, por isso o adolescente se liga e se afasta um pouco da sua família de origem, para não ser um clone dessa família. Ele vai ser algo diferente, ele vai ser da mistura de pai e mãe. E assim ele segue a vida. Na adolescência, na verdade, somos o que entendemos que nossos pais esperam da gente. E a gente tem todos os tipos de pais, a gente tem todos os tipos de responsáveis, os avós também entram nesse conjunto, aquele que está perto desse adolescente. E aí, se nós pensarmos como que isso, aonde que o maltrato entra a si mesmo? Sempre existe uma história anterior, nenhuma criança, nenhum adolescente, temos crianças tentando suicídio aos 6 anos de idade. Eu coordeno um programa de atendimento a vítimas de violência, e nessas histórias a gente sempre pensa que uma foi a pior de todas, mas vem outra. Mas nós não temos só esse maltrato violento que vai deixar danos. Muitas vezes as pequenas falas, muitas vezes a negligência, muitas vezes o abandono, muitas vezes adolescentes colocados, fechados a seu quarto, e aí os pais não entendem por que ele se fecha, um tempo ele vai precisar disso para se achar.
Mas quando isso passa a ser a rotina de uma casa, algo está errado, algo está acontecendo que está tirando desse adolescente a oportunidade de saber de seus pais e permitindo que seus pais não passem para ele seus valores. Daí é muito fácil, né? Quando existe um adolescente, ele vai procurar no seu grupo esse aconchego. Existe uma pesquisa da saúde do escolar, feita pelo Pronab, ela é de 2015, e trouxe algumas formas de uso de álcool e tabaco, que chegam a 20 e poucos %. 2015, eles terminaram uma outra pesquisa agora, mas ela ainda não está publicada. Mas nessa mesma pesquisa, é bem interessante, tem sentir-se sozinho, é uma pergunta. Então, usou cigarro nos últimos meses, usou álcool, bebida alcoólica, sentir-se sozinho. O número de adolescentes que disseram sentirem-se sozinhos foi muito maior do que os que usaram o álcool ou o cigarro. Uma forma interessante de mostrar que esses adolescentes não estavam bem, mas as meninas que os meninos que se sentiram humilhados em algum tempo na escola, mais de 40% deles, mostrando que muitas vezes não está bom em casa e não está bom na escola também. E o que vai acontecer com esse adolescente? A busca de um lugar. Então, se o lugar não é bom na escola, se o lugar não é bom em casa, ele vai procurar outros. É muito comum que a gente tenha dos pais de crianças que usam substâncias psicoativas dizer que eles foi porque eles estavam em má companhia. Como assim? Né? Será? Agora, teve algo na estruturação dessa criança, desse adolescente, que fez ele seguir essa escolha. Ele não vai escolher a má companhia, ou aquele que usa o álcool, ou usa o tabaco, ou outras drogas, e são tantas. A oferta é tanta. Se pensarmos nessa pesquisa e no mal-estar desses estudantes, o que teria mais por trás dessa busca? Se pensarmos em formas de autoagressão, vamos ver adolescentes que se cortam, adolescentes que vão buscar o fracasso, que não conseguem aprender, e é muito dito que os adolescentes que estão no abuso de drogas, eles acabam tendo dificuldade de aprendizagem, que eles têm o fracasso escolar, que eles vão seguindo a sua vida no fracasso. Mas a gente teria que perguntar o que começou antes. Será que foi a droga tirando deles essa oportunidade de aprender, de se sentir incluído? Ou será que a droga já faz parte de um processo de autoagressão? E nós poderíamos definir, então, a autoagressão como de várias formas, né? Seria quando o indivíduo deseja o mal a si mesmo, ou ele busca nas formas rotineiras, nas atividades rotineiras, fazê-las sempre numa forma a correr risco. Isso muitas vezes a gente vê em crianças, aqueles que se machucam muito, aqueles que toda hora acontece um acidente, eles buscam o perigo. Isso não seria um instinto nosso, um instinto nosso seria de proteção. Muitas vezes esse sinal de alerta já está lá na infância. E aí a gente vai vendo esse histórico, né, da busca de, mesmo com o controle do perigo, essas crianças acabam fazendo a rotina de forma perigosa, ou eles vão à busca de situações mesmo de risco, cada vez maiores, e dentro das situações de risco, aí o dano a si mesmo, e o dano pode vir de várias formas, como eu disse, tanto da lesão factícia, como da busca, o desejo de ação suicida, mas nas formas que não chegou a isso, existem outras formas de destruição que muitas vezes são veladas, como acontece na drogadição. É uma busca de uma autodestruição. Nós não podemos dizer que um adolescente hoje não sabe o mal que uma droga faz. Se nós pensarmos nos adolescentes de baixo poder aquisitivo e que usam substâncias solventes, que usam
graxa de sapato, que usam substâncias que o odor, a tentativa de uso já seria insuportável. Isso significa uma dor maior dentro deles. Quando eu atendo adolescentes que se autoagridem, o que eles me dizem é que a dor é tão grande dentro que aquilo faz eles saírem daquele lugar. Então, pelo menos desvia a atenção. A droga entra por aí. A droga seria essa destruição progressiva. Quando falamos do álcool, o álcool tão difundido em nosso país, né, tanto que ele é o que tem maior uso por habitante na América do Sul e na maior parte da Europa. Então, o uso de litros de bebida alcoólica por pessoa é maior. Então, se nós temos isso combina muito com a ideia que o uso do álcool e do tabaco muitas vezes começa dentro de casa. E nós temos uma média de idade do uso do álcool aos 12 anos e meio de idade. Entrando na adolescência essa criança. E a maioria das vezes o uso dentro de casa, com bebidas que estão dentro de casa. Quem já não ouviu falar das festas de 15 anos regadas à bebida alcoólica? Ela é ilícita no sentido de venda, mas desde a lei de 2015, ela é ilícita a venda a menores de 18 anos. Então, tem algo errado aí. Né? Se ela é ilícita abaixo de 18 anos, não poderíamos falar na adolescência de uma droga de uso sendo lícita. Do tabaco não temos, né? Leis, coisas que nos apoiem. E hoje o tabaco já estão ligado de novo ao poder e um uso muito acentuado agora das mulheres. Quando pensamos no álcool e da drogadição, né, outras drogas em meninas, nós temos uma cascata de danos aí. Tanto o seu fracasso nos seus projetos, no seu presente, como o sexo sem segurança, como a gravidez, e hoje o álcool é o maior fator teratogênico a um bebê, a um feto. Então, precisaríamos pensar o que está acontecendo com a nossa juventude. A ideia é que deveriam aprender a beber e fumar dentro de casa precisa ser revista, porque são os nossos exemplos que vão dizer o que é certo e o que é errado. Os exemplos dos adultos, cuidadores dos adultos responsáveis. A nossa mídia não é gentil com as nossas crianças. A internet não é ética com nossas crianças e adolescentes. As propagandas estão lá, o estímulo ao narguilé, o estímulo ao cigarro artificial, que são extremamente danosos ao organismo, existe um mascaramento disso, fazendo com que eles venham dourados numa pílula de como se fossem especiais, como se não tivesse o dano. Isso torna mais fácil a escolha, mas é impossível dizer que um adolescente não saiba disso. Então, por que ele escolhe? Seria muito importante se, ao avaliarmos um adolescente, ou se queremos fazer todo um trabalho de prevenção ao vício, e temos famílias inteiras de alcoólatras, pessoas viciadas, famílias inteiras de fumantes, por sorte diminuído de um tempo para cá. O Brasil conseguiu isso, mas de qualquer jeito começando muito cedo. Quanto mais cedo, maiores os danos, porque se perde na adolescência o presente desse indivíduo e os planos de futuro. Não é pouco? Se temos um adulto fazendo uso dessas substâncias, talvez ele já tenha atingido suas metas, ou talvez ele as destrua. Na adolescência, destruímos o presente e tiramos do adolescente a capacidade de lutar pela vida. Então, precisaríamos todos ter uma atenção maior para essas vítimas. E eu vou insistir, tanto a autoagressão tem uma história anterior, como também a drogadição. E o que busca esse adolescente é o que falta. Esse a mais, e até a palavra adição
ela é muito feliz quando pensamos que se busca aí esse algo a mais, esse algo que falta. E a droga, qualquer uma delas, vai vir como um tampão para a angústia, que num primeiro momento vai resolver, num primeiro momento engana a angústia, em qualquer classe social, em qualquer nível cultural, em qualquer etnia. Então, é essa falta que vai ser substituída por um que vem de fora, por esse que seria esse que vai se adicionar como maior alegria para o tímido, desinibição, um poder de chegar mais perto das meninas, as meninas chegarem mais perto. Será? Eu sempre pergunto para os adolescentes que eu atendo, como é ter um adolescente alcoolizado do lado? E sempre eles dizem, é horrível, né? Porque essa pessoa nem enxerga o quanto ele se expõe, o quanto aquilo que acontece após o uso de álcool ou qualquer outra droga o torna pouco, o torna, na verdade, esse que os outros rejeitam. Mas talvez ele só esteja expondo uma rejeição já sentida. Talvez ele só esteja expondo um abandono que deixou essa falta. E se vem o abandono, alguém vai adotar. Freud diz que em todo nascimento um filho tem que ser adotado, sendo biológico ou não, quando vem ao mundo uma criança. Se não adotamos nossos filhos, as crianças que nos rodeiam, a droga pode adotar. E é muito fácil. Ela está na internet, ela está nas propagandas, nesse mundo, como eu falei, que não é gentil com nossas crianças, nem respeita a imaturidade dessa mente em desenvolvimento, que pode se deixar levar por muitos encantamentos, inclusive muitas promessas. O que temos nos adolescentes que são da violência mais grave e até em abrigos, quando eles procuram as drogas, quando eles têm uma notícia ruim, quando eles têm mesmo abrigados, cercados para que não chegue a droga, eles conseguem chegar nela, quando algo a mais lhes fere. Numa classe melhor cuidada, essa ferida, isso que fere e faz com que eles procurem esse a mais, nem sempre é aparente, nem sempre eles sabem. Mas quem sabe não faltou lá na infância, quando pai e mãe dão o valor do seu filho, um lugar. Quem sabe não faltou lá esse lugar do especial, esse lugar e esse empoderamento para a vida. Quem sabe durante a vida esses pais e filhos não se afastaram muito, e sempre é tempo, né? Quem sabe esse afastamento não fez com que outros adotassem esse adolescente. E a partir dessa adoção, tanto entra a dependência daí química, nós associamos a dependência psíquica a essa necessidade de tapar aquela falta, aquela angústia, nós associamos a química. E daí, mais um poder muito grande no cérebro ainda em desenvolvimento, numa mente e num psiquismo ainda querendo se encontrar. E adotados são responsáveis, que não são responsáveis, não? Quando a droga adota um adolescente, ou quando ele se une a um grupo, para entrar no grupo tem um preço, para permanecer outro, e para sair outro ainda maior. Então, temos uma cascata de dificuldades a partir desse mundo. E uma cascata que tem que ser interrompida. Hoje me perguntaram numa reportagem como são os primeiros sinais. Será que existem adultos que ainda não sabem os primeiros sinais, por exemplo, do tabaco? Né? São adolescentes que chegam cheirando o tabaco em casa, né? Ou não tem como esconder esse cheiro, está no hálito, está em tudo, do álcool, das outras drogas.
Precisamos olhar mais nossos adolescentes, precisamos saber mais deles. E o que eu queria muito deixar para vocês é essa questão. O que acontece, as drogas estão por aí, não existe limitação de acesso aos nossos adolescentes e até crianças. Eu tenho pacientes que começaram a usar aos 7 anos de idade. Destruíram suas vidas. Hoje, como pais, não conseguem cuidar dos seus filhos. Então, pensem sempre, a droga está aí. O que faz a diferença para que um entre e se afunde nela e o outro possa dizer não? Então, precisamos achar essa chave, nós sabemos, ela tem sua história anterior, e a partir dessa chave poder levar a todos os adolescentes. Então, pense um pouco, né? Sempre atrás de uma história de autoagressão, o fato de autoagressão tem uma história. Também, frente a uma história de abuso de substâncias, nós vamos ter uma história. É preciso que o pediatra oriente, é preciso que a escola oriente, é preciso que a gente fale. Mas mais que isso, precisamos avaliar cada caso. Cada caso vai ter o seu mundo especial para que a gente possa ajudar. E a prevenção seria sempre o melhor caminho. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Peço desculpas, não consegui pôr os slides. Eu só digo para vocês que estava bonitinho. Mas que espero que eu tenha conseguido passar a ideia, né? Precisamos saber da história anterior. Obrigada, Darcy, pelo convite, obrigada à Sociedade de Pediatria e obrigada a vocês que nos acompanharam. Obrigada, Lucy. Desculpa só a interferência, eu não me apresentei, meu nome é Yolanda, inicialmente, eu sou vice-presidente do Departamento de Adolescência, e, infelizmente, a doutora Darcy, no início, teve um contratempo aí com a tecnologia, e eu vou dar a palavra a ela, que ia fazer a abertura antes de prosseguirmos com o seminário. Darcy? Yolanda. Boa noite a todos. Eu peço 1000 desculpas, mas, infelizmente, o meu computador resolveu apagar bem na hora que eu ia começar a falar. Como a Yolanda falou, eu sou presidente do Departamento de Adolescência. Desejo que todos vocês sejam bem-vindos. O Departamento de Adolescência da Sociedade Paranaense de Pediatria teve o prazer, eu digo teve porque nós já estamos dentro do evento, o prazer de comemorar o Dia Nacional de Combate ao Tabaco e Outras Drogas. Situação de uma importância tão grande como a Lucia acabou de falar agora há pouco, né? E a população toda tem que estar muito alerta com essas situações, né? Para que possamos fazer alguma coisa, esse seminário ele teve como objetivo levar algum conhecimento a profissionais, a professores, aos pais, à comunidade, enfim. E o objetivo é ouvir, é aprender e é esclarecer dúvidas. Eu agradeço a todos que contribuíram para que esse evento acontecesse, doutora Kerst, nossa presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria, doutora Beatriz, doutora Yolanda e os funcionários também da SPP. Agradeço os ilustres professores, convidados, os quais vão contribuir para o nosso aprendizado. Mais uma vez eu peço desculpas de estar falando no meio, depois que já começou. A Yolanda ficou com a incumbência de ser a coordenadora e ela passa o currículo de cada professor para vocês, para que vocês possam estar sabendo quem são eles, que são profissionais excelentes e estão colaborando conosco. Muito obrigada e vamos dar continuidade. Obrigada, Darcy. E dando continuidade, apenas um grande comentário, estamos com 64 participantes,
e é muito bom para uma sexta-feira às 20 horas. Eu acho assim excelente. Que bom que vocês estão com a gente. E a doutora Lília Águil, lá de Porto Alegre, está com a gente também, uma lutadora em relação à saúde do adolescente. O doutor Renato, de Londrina, também está presente. E o doutor Pujol, falando de São Paulo, até fez uma questão assim, muito interessante o comentário, que vocês são palestrantes de peso, mas elegantes, e está muito feliz por aprender mais um pouco. Também temos professores, estudantes, inclusive o nosso acadêmico da medicina, o Charles, que é do Rio, que eu não sei nesse período da pandemia onde ele se encontra, mas realmente estamos muito felizes aí pela seleta audiência. Então, para dar continuidade, chamamos a doutora Maria Lúcia, que falará sobre o amadurecimento mental do adolescente e a interferência no uso das drogas. Por favor, Maria Lúcia. Muito obrigada, boa noite a todos, né? E a minha parte poderia também se chamar a dissolução natural da crise adolescente e a interferência das drogas nesse processo. E eu dividi a minha apresentação em 4 breves partes, visto que a gente tem um tempo limitado, e sendo elas as seguintes. A primeira, o que é a função adolescente, né? A segunda, o cenário anterior à adolescência, que é o cenário do final da infância, o cenário da criança grande, né? Seguido pelo cenário psicológico adolescente e, por fim, a necessidade do uso de drogas, né? Visto que usar drogas não é um desejo simples, nem talvez uma escolha na acepção comum do termo, mas a consequência do estado profundo das relações corpo-mente, como são vividas pelo sujeito, né? Como o sujeito vive a relação entre o corpo e a mente dele. Então, a função adolescente é tão interessante que ela pega uma pessoa de 12 anos ou 13 anos, que é o que todos nós sabemos que é, e entrega um adulto jovem aos 20, né? E isso se dá por um certo cumprimento de etapas, que, claro, aqui eu vou dizer didaticamente, mas que eu acho que também são razoavelmente repetidas, né, na natureza adolescente, que é um período inicial de desordem dos adolescentes menores, né, sucedido por um período de organizações intermediárias do que se chama adolescência nuclear, onde um dos eventos mais importantes são as identidades transitórias, né? E onde a gente vê nitidamente a crise adolescente, o adolescente escolhendo ser esquisito, ou rígido, ou estudioso demais, vaidoso, consumista, irresponsável, preguiçoso, apático, ou brabo, né? E zelando por essas identidades intermediárias, né? Com grandes arroubos, né? Da sua energia, né? E depois nós temos a adolescência tardia, que são os arremates da adolescência, quando a gente já tem um período com uma organização bem mais próxima da organização da vida do adulto jovem. E a função adolescente, podemos olhá-la de 2 lados. Então, quando ela é bem sucedida, né, porque vamos começar por uma certa fisiologia, né, da psicologia adolescente, nós temos no plano da vida externa, né, a possibilidade, se a função adolescente é bem sucedida, o adolescente sairá sem uma culpa dolorosa ou um problema policial por um ato grave cometido na adolescência, sem um filho que é tão difícil de criar. E se me perguntam, eu digo que sexo é para adultos, pois a fertilidade pode surpreender e quem tem relações sexuais pode conceber, não é? Mas é difícil
ser pai ou mãe adolescente. Não é impossível, mas é uma sobrecarga, não é? E principalmente prejudica a situação de a adolescência poder ser deixada para trás. A adolescência precisa acabar, ela é mais leve quando ela é deixada para trás, né? Então, não se leva uma culpa, não se leva uma experiência que às vezes está um pouco acima da capacidade do adolescente, que é de criar um filho, e não se leva uma dependência química, porque as dependências químicas são habitualmente obtidas durante a adolescência. E aqui eu queria fazer um parênteses, que é o seguinte: existem quadros em adultos, né, em que a dependência química assume um caráter sutil, mas nem por isso menos central na vida do sujeito, às vezes muito bem disfarçado, não é? E que eu acho que coincide com algumas das coisas que a Lucy colocou, não é? Que são histórias que geram novos drogaditos, novos dependentes, né? Mas às vezes esse adulto que tem uma vida superficialmente equilibrada tem por centro da sua vida o uso de drogas. Então ele trabalha, ele se organiza, mas ele vive para chegar ao dia, à hora e ao local onde ele vai fazer uso de drogas. E isso também é um prejuízo da função adulta, mesmo que essa situação seja muito sutil. Então, o uso de drogas, muitas vezes, ele invade a vida adulta, e mesmo que seja de um modo pequeno, ele ainda vai provocar prejuízos. No plano da vida interna, não é? O que seria o sucesso da função adolescente seria não ocorrer ou a adolescência interminável, que é o polo elevado, então o sujeito tem 30 anos, mas a vida é festa, piscina e tal, não é? Então ele tem uma adolescência interminável, que é um polo elevado, porque às vezes é vivido com satisfação, pelo menos por ele, talvez nem tanto pelos outros, né, na família. Ou a adolescência incompleta, que é o adulto cronológico que ainda se sente fraco e despreparado para ser adulto. E então ele tem um polo deprimido. Esses são os fracassos da função adolescente. Quando a adolescência não termina, fica para trás e não entrega um adulto jovem, né? Entrega ou uma pessoa deprimida ou uma pessoa francamente imatura. E aí nós podemos conversar um pouco sobre o cenário prévio à adolescência, né? Que é o cenário da criança grande entre 7 e 11 anos, cujos valores existenciais serão recuperados ao final da adolescência. Essa fase, que se chama de latência, precede a adolescência e é um período em que se desenvolve independência fora de casa, principalmente no ambiente escolar, porque estamos entre 7 e 12 anos, que é um fora de casa bem protegido, não é na rua, e pelo aumento rápido e prazeroso das habilidades intelectuais. A experiência e promove a experiência das habilidades e qualidades que um tem, a inveja das habilidades que os outros têm, né? A gestão das competições e da rivalidade, o valor das regras para conter as paixões, principalmente as paixões agressivas. E a socialização típica desse período da infância grande, né, das crianças grandes, mas ainda crianças, é uma socialização que suporta comparações e o gosto de cumprir com o que se espera dele sem se sentir servil. Como Erik Erikson dizia, um conflito saudável entre a produtividade e o sentimento de inferioridade. Este é o conjunto de valores, porque a pessoa vai passar pela crise adolescente, vai ficar tudo muito ruim, não é? Mas esse conjunto de valores da infância, da última parte da infância, é exatamente o conjunto de valores que pode ressurgir no começo da vida adulta. Mas ele precisa ter sido bem construído. E eu também poderia dizer para vocês, como disse a Lucy, da importância de você ir construindo uma vida desde a relação mãe-bebê, porque ninguém pendura o 5º degrau no 3º, vai pendurar o 5º no 4º.
Então, o sucesso do desenvolvimento das relações domésticas, porque isso tudo só acontece dentro de casa, né? Bom, aí entra uma disrupção, que é pela produção hormonal, não pela necessidade emocional da criança grande, e que estabelece uma situação divergente entre a psicologia da criança e o corpo, porque o corpo como que ataca a psicologia da criança grande com uma explosão hormonal que não era uma necessidade psicológica, né? E aí nós começamos com a primeira situação de uma certa convivência, né, dentro do plano adolescente das questões de corpo e mente. E temos um corpo hormonal maior, forte, desenvolvido, pelos, seios, ereções, sangue menstrual, sensações sexuais em turbilhão, dispersas e depois pressionando a personalidade por atos, né, que demolem a identidade anterior e estabelecem a independência ou morte da vida adolescente. Junto com o corpo de criança foram embora os pais infantis e a identidade infantil. E nós aí entramos francamente no cenário adolescente, que podemos descrever também por dois pares de características. A confusão das identidades, né? Ou seja, identidades parciais, como aquelas que eu descrevi, o vaidoso, o estudioso demais, o esquisito, o bizarro, o chocante ou coisas assim. Essas identidades são objetos parciais que se sucedem, né? E a difusão de identidade, que são os estados de vazio que predominam. Então, nós temos a confusão das identidades e a difusão da identidade. Bem como temos também dois sets centrais de organização, que dos sentimentos, né? A intensa frustração e a intensa solidão. Todos esses arranjos são fisiológicos e típicos, né? Assim como a introversão, a atuação impulsiva, as angústias sobre o corpo, o ódio a certas características físicas e as somatizações, regressão, indecisão, ambivalência, preguiça e rebeldia e o funcionamento grupal preocupante para os pais. Agora, o que vai influenciar a percepção adolescente sobre o uso de drogas? As escolhas adolescentes geralmente se ancoram em elementos inconscientes, por mais que haja um discurso, seja ele encouraçado, articulado ou frágil. E há uma das diferenças entre os adolescentes que buscam as drogas e os que as temem é se o corpo é para o adolescente uma parte do seu self ou um objeto do seu self. Se existe uma boa integração entre o corpo e a mente como partes do self, aqui e dentro de mim, ou se o meu corpo é um objeto do self. Ou seja, se o corpo é parte do self, né, o adolescente tende a temer as drogas. Aquele que vê o corpo como um objeto do seu self, né, pode ver seu corpo como um parque de diversões e tende a usá-lo ao corpo como objeto, tanto na esfera sexual quanto para o uso de drogas. E não há temor pelo corpo objeto porque ele é sentido como invulnerável, que é uma característica típica da adolescência, né? Desse ponto de vista, o uso de drogas, que então não são temidas, né, mas buscadas despreocupadamente, né, pode apenas revelar o estado da coerência da relação corpo-mente em um determinado momento. Revelar o estágio atual do longo percurso do desenvolvimento da relação corpo-mente, que começou na relação mãe-bebê. E o amadurecimento, o aumento da coerência corpo-mente, a maior familiaridade com a sexualidade, alguma estabilidade, a aceitação de responsabilidades, são capazes de rivalizar com o uso de substâncias e desaconselham ao adolescente o início de uma dependência. Então, a gente pode encontrar o ponto de vista da autoestima profunda,
não é? Aquela que pode rivalizar com o uso de substâncias psicoativas, uso esse que é obviamente muito agradável, né? Os adolescentes que não tendem às drogas, acreditam que elas vão fazê-lo sentir o que não era para sentir, avaliar o que não era para achar e alterar o que ele vê como a realidade. E, portanto, são inoportunas e importunam o eu, que a despeito do sofrimento e da solidão é o meu eu, né? No outro caso, o meu sofrimento, frustração e solidão podem ser acudidos por meu corpo, se ele for devidamente estimulado pelas drogas, a me afastar da realidade da minha existência difícil, da qual eu preciso me retirar por algumas horas. Então, o uso de drogas trabalha pelo distanciamento entre o corpo e a mente. A solidez da vida mental no período final da infância. A inserção escolar no modelo de adulto eficiente e rudimentar. A confiança no afeto familiar que precisa ser respeitado. E, portanto, não posso desapontar meus pais, tanto assim. O contato com a criatividade natural como sendo suficiente. E a capacidade de lidar com um tempo futuro, pelo qual vale a pena esperar, mantém o adolescente interessado na pergunta: o que eu vou ser quando crescer? Muito obrigada. Obrigada, Maria Lúcia. É interessante, fazendo uma junção das duas falas, o quanto a própria formação de um ser, tanto no sentido corporal e psíquico, tem todo esse caminho, desde o período até da concepção, até toda a fase da vida, até chegar ao amadurecimento do corpo, da mente nem sempre, na adolescência final. Quero aproveitar e registrar também a audiência da nossa presidente, doutora Kerstin Abage. Obrigada pela presença com a gente. E para finalizar, antes da gente entrar no debate, convido o doutor Botufo para nos apresentar a questão na abordagem de prevenção ou tratamento na adolescência. Por favor. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade e já relato que já aprendi bastante hoje aqui com as duas apresentações anteriores. Então, coube a mim falar sobre tratar ou prevenir. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa história, nunca a indústria do tabaco nem a indústria do álcool me ajudou a fazer prevenção. E aqui uma ideia do que a gente já sabe, que o tabagismo é a primeira causa evitável de morte em todo mundo, o álcool a segunda e o tabagismo passivo a terceira. Aqui eu tenho, relembrando, os mais experientes lembram que há 18 anos faleceu um calouro de medicina afogado na Atlética, numa festa de recepção de calouro. Aqui uma festa de rua em Ouro Preto com a quantidade de bebida alcoólica. E aqui o nosso carnaval, no último ano, onde 54% dos atendimentos do SAMU e médicos foram por intoxicação de álcool e outras drogas. E um menor de idade comentou que não havia dificuldade para se conseguir comprar bebida alcoólica ou outras coisas mais. Esse gráfico mostra um trabalho que fizemos já há algum tempo, mas o colorido é a experimentação de cigarro desde os 10 até os 17 anos. Aqui a gente tem 25% experimentaram o tabaco até os 17 anos. A maconha, 20%, ela está muito próxima ao do cigarro. E aqui a gente vê já o camarada que usa o cigarro 2 ou mais vezes por dia. Olha só o álcool, como é muito mais frequente, a gente vê que 13, 14 e 15 anos é o pulo do gato nessa história, a fatídica festa de 15 anos. Então, a iniciação ocorre muito cedo, como já foi falado. E esse gráfico mostra a dependência
de álcool se você começa a beber aos 12 anos, aos 14 anos, e se você começa a beber aos 21. Então, quanto mais cedo, maior a dependência. Isso não ocorre só com álcool, ocorre com todas as drogas. O adolescente diz, fumo porque eu quero, a hora que eu quiser parar eu paro. Uso maconha e bebo quando eu quero, a hora que eu quiser parar eu paro. Mas a coisa não funciona bem assim. Mas o que mais me chama a atenção é a opinião dos pais. Em 2009 eu anotei isso no meu consultório. Espero que meus filhos não fumem, mas o cigarro é a menor das minhas preocupações. Em 2018 eu escutei, gostaria que meu filho não usasse drogas, mas estou feliz por ser apenas maconha. Em 2019, estou feliz porque é apenas cigarro eletrônico. Então, acho que, apesar de tudo que se tem de informação, a desinformação ainda ocorre. E não é só para o jovem, é para os pais, professores e até médicos. E a gente sabe que, quanto menos inofensiva um jovem acredita que seja uma droga, maior será a probabilidade de usá-la. Então, e a gente tem que pensar nisso e temos que discutir. Quando eu fui a uma escola, classe A de São Paulo, porque houve lá uma delação premiada sobre o tráfico de drogas dentro da escola, e me puseram para conversar com 100 alunos num anfiteatro, eu perguntei para eles o seguinte, por que quem tem avô que fumava aqui? Ah, uma grande parte levantou a mão. Eu perguntei, por que seus avós fumavam? E eles comentaram, porque era chique, era charmoso, tinha o glamour do cigarro, cigarro dá prazer, acalma, socializa. Eles achavam que a maioria das pessoas fumava, o que não é verdade. E os avós achavam que o tabaco não viciava e eles não conheciam os problemas de saúde causados pelo cigarro que o jovem conhece hoje. Aí eu perguntei para eles, por que o jovem usa maconha hoje? E eles não souberam responder. E eu respondi, porque é chique, é charmoso, tem um glamour da maconha, dá prazer, acalma, socializa. Vocês acham que a maioria usa, mas não é verdade? Acham que a maconha não vicia e não conhecem os problemas de saúde causados pela droga. Então, a maconha hoje está semelhante ao cigarro para os nossos avós. Quando pergunta para o jovem qual a droga que faz menos mal, 99% responde álcool e maconha. Eu não entendia nada de maconha, fui fazer um congresso de maconha da ABAD, já faz um bom tempo. Esse é o Ferguson, psicólogo que publicou muito sobre a maconha. Esse congresso foi em Búzios, no Rio de Janeiro. Aliás, foi excelente, porque eu tive uma boa orientação teórica e uma orientação prática também no final do dia. E o que o Ferguson dizia? Ele dizia, veja, isso já é muito antigo, mas eu gosto de mostrar isso para os meus adolescentes. Quando o Ferguson acompanhou uma corte de quase 3 mil pessoas nascidas na Nova Zelândia, e quando essa turma estava com 16 anos, quem nunca usou maconha, 14% tinha abandonado a escola. Quem usou mais de 100 vezes, 80% tinha abandonado a escola. Quando essa turma estava com 18 a 21 anos para ir para a faculdade, quem nunca usou maconha, 40% entrou na faculdade, quem usou mais de 100 vezes, só 11%. Eu digo para os jovens, se seu amigo está usando maconha, você está diminuindo a concorrência no vestibular. Veja só que a droga está muito perto do pediatra. Então, esse caso aqui, uma criança de 4 meses e meio, atendida no pronto-socorro do Hospital Universitário, convulsionando 4 horas seguidas. Eu peguei o plantão com 4 horas de convulsão dessa criança. Resumindo, o pai tinha dissolvido um envelope de êxtase numa garrafa de água mineral para o seu consumo. A tia, e deixou em cima da pia essa garrafa. A tia chegou, foi fazer a mamadeira da criança, usou essa água e ofertou 100 ml dessa solução à criança, que convulsionou 4 horas e meia, e não sabemos ainda a lesão cerebral que essa criança pode ter tido.
Outro caso, uma criança de 15 dias convulsionando, parada cardiorrespiratória, foi para a UTI, ficou lá 2 a 3 meses, mais ou menos, alta dosagem de cocaína na urina. A mãe era usuária, amamentou a criança e essa criança faleceu por um uso de cocaína materna. Então, a droga está muito perto da gente. E será que todo mundo está sabendo que concentrações moderadas de THC em grávidas e nutrizes aumentam o estresse e o padrão anormal de interação social? Será que a turma está sabendo que aqueles expostos à maconha vão ter déficit de aprendizado? Será que a maconha durante a gravidez, estão sabendo que esse pessoal vai ter síndrome de abstinência na maconha dentro do berçário? Será que as mães que amamentam estão sabendo que elas devem não usar a maconha ou outras drogas durante a amamentação? E hoje, aquelas que usam cannabis medicinal devem considerar a sua suspensão durante a amamentação, pois tem uma alta concentração de substâncias no leite materno. Será que o jovem está sabendo que a maconha produz transtorno esquizotípico? Ou será que os pais estão sabendo que se eu retardar 2 ou 3 anos o início da droga, eu posso poupar uma vida, porque ter um surto psicótico com 18, 19 anos, com cérebro em formação, é diferente de um surto psicótico com 30 anos. Crianças expostas à maconha na gravidez, ou ao tabaco também na gravidez, têm maior probabilidade de uso durante a sua vida jovem. E o uso diário aumenta em 3 vezes o risco de psicose, e o skunk, que é a maconha com alta concentração de THC, aumenta em até 5 vezes. Será que todos estão sabendo? Será que o jovem está sabendo que existe queda, diminuição da massa cinzenta do córtex cerebral? Isso tudo a gente precisa discutir com mais detalhes. Então o jovem diz, mas tem países que liberaram a maconha. Veja só o que aconteceu em Portugal. A hospitalização por surto psicótico, tempos atrás, era muito pequena, no ano 2000, 20 casos. Em 2015, quase 600 hospitalizações. O custo disso é altíssimo. E, na verdade, a gente tem que discutir esses assuntos. Quando se fala na maconha terapêutica, que é um termo errado, na verdade, a gente tem que usar aí o canabidiol terapêutico, a produção do óleo da maconha é muito diversa em relação aos canabinoides. Então, teve gente até que estava usando uma produção mais ou menos caseira e não estava recebendo nada para tratar as suas convulsões, etc. Então, na verdade, a UFRJ, Farmacannabis, já auxilia esse pessoal que está autorizado a produzir os canabidióis para que haja uma concentração efetiva de canabidiol. Então, a gente precisa saber disso. Isso não é uma produção caseira. Quando eles analisaram todos os óleos da maconha ali produzidos, eles viram que tinha muita diferença e muita gente estava recebendo doses mínimas. Então, a gente tem que pensar nisso. O álcool e a maconha são responsáveis por defasagem escolar, abandono escolar, situações de violência, afogamento, queda e problemas familiares. É o caminho para outras drogas e produz a gravidez não planejada e doenças sexualmente transmissíveis. Eu tenho no Hospital Universitário 1.585 partos em 5 anos de adolescentes de 12 a 17 anos. E, na verdade, grande parte engravidou depois de uso de álcool e o uso de maconha. Aí o preservativo vai embora e a chance de gravidez não planejada ocorre, e esse é um problema social gravíssimo que a gente tem. Quando pergunta para o jovem qual a cidade que é liberada a droga, todos falam Amsterdã, mas eles têm na cabeça ainda o Amsterdã da década de 70, onde o turismo da maconha era realizado. Meu filho morou lá, e num passeio de bicicleta ele me mostrou essa janela aqui, que ampliando a foto, a gente vê 4 pés de maconha ali
tomando sol no inverno. Mas você tem áreas que são proibidas. E, na verdade, eu vi essa frase num museu e guardei. Amsterdã, a cidade liberal que tem muitas regras. Então, tem áreas que você não fuma, tem áreas que você não bebe, tem áreas que você não bebe. Então, é liberado, mas tem controle. E isso é muito importante, porque aqui no Brasil não é liberado, mas não tem controle nenhum. Então, eu achei aqui, no Brasil, um local onde a droga não entra, o álcool não entra, o cigarro não entra, a maconha não entra, que são as praias de Fernando de Noronha, são os parques nacionais. São as praias mais limpas, mas a regra é clara e todo mundo respeita. Então, acho que um pouco de regra é o que falta para nós no sentido de diminuir a experimentação precoce de drogas. Narguilé, sabemos aí também muito utilizado, eu tenho vários pacientes que receberam de presente o narguilé para a sua festa de 15 anos. Será que os pais sabiam que uma hora de uso de narguilé equivale a 100 cigarros fumados? A grande maioria não tinha essa ideia. E o cigarro eletrônico hoje mostra que, apesar dele ser proibido no Brasil, a gente já vê muitos jovens utilizando, mas adolescentes que usaram cigarro eletrônico, eles estão mais propensos a usar cigarro comum ou cigarro de maconha 20 meses depois. Eu tenho um ambulatório antitabágico no hospital universitário, nenhum ambulatório antitabágico no país utiliza cigarro eletrônico como terapia ou como forma de diminuir o risco do cigarro. A gente sabe aí as intoxicações nicotínicas que o cigarro eletrônico produziu nos Estados Unidos, até com casos de lesões pulmonares graves, são milhares de jovens internados, e tivemos 68 mortes no início desse ano, até com transplante pulmonar em jovens por lesão pelo uso de cigarro eletrônico quarta geração, que são os vapers ou IQOS. O lobby da maconha não está interessado no uso da maconha recreativa. O lobby da maconha está interessado nos 30% de dependentes que vão utilizar 90% da droga vendida. Então, isto é uma questão financeira. Então, eu digo, tratar ou prevenir. Essa aqui é a Cracolândia em São Paulo, que todo prefeito que entra, o governador que entra, diz que vai acabar com a Cracolândia e ela existe até hoje. Prevenção não é isso que a gente está vendo aí. Isso já foi feito várias vezes e não adiantou absolutamente nada. Então, como prevenir? Veja que medidas políticas são eficazes e nós temos que fazer o advocacy. O tabaco, por exemplo, na época aumentamos 30% do preço do tabaco, foi criada a Lei Ambiente Livre do Tabaco, tratamento gratuito para a população, a propaganda foi proibida, corresponsabilidade, ou seja, se você fumar no bar, o dono do bar é que vai pagar a multa, e foi feito um pouco de educação. E o álcool? Custo desprezível do álcool, a gente não consegue aumentar o imposto da bebida alcoólica, você bebe em qualquer lugar, tratamento gratuito não dá conta de atender todo mundo, a propaganda é permitida, não tem corresponsabilidade e a educação é pífia em relação ao álcool. Nós somos o país conhecido pelo trabalho da AIDS e conhecido pelo trabalho contra o tabaco. Éramos 30% de fumantes, somos 9,3% atualmente, e aumentou um pouquinho durante a pandemia, estamos com 9,8% de fumantes no país. Veja só outra coisa aqui no Chile, aumentou o preço da bebida alcoólica, você diminui o consumo. Isso é sabido, tem na literatura. Olha o trabalho no Brasil aqui, Diadema, 4.000 bares, fecharam os bares às 23 horas, foi um trabalho social feito por uma vereadora médica. De 100 mortes para cada 100 mil habitantes, essa taxa caiu para 9 mortes para cada 100 mil habitantes. Isso aqui é uma conduta de saúde pública mais eficaz do que essa. Barueri fez a mesma coisa e tiveram 50%
de queda no índice de criminalidade. Só que muda o prefeito, volta-se ao que era anteriormente. Não existe uma política pública de saúde a esse respeito. O que nós estamos fazendo? O que chamamos de aconselhamento breve, ou intervenção breve. Intervenção breve é mais para o usuário, aconselhamento breve é para persuadir o jovem a não usar, ou pelo menos retardar o início da droga. Então, a gente gasta, em média, 5 minutos da consulta conversando com a família. Veja que isso tem sucesso na literatura. Depois de alguns 6 meses de intervenções breves na escola, no high school, houve 19% de redução do tabagismo, 67% do consumo de álcool e 50% diminuíram o uso de drogas ilegais. Aconselhamento breve é eficaz. Aqui, acho que isso que foi comentado anteriormente, a Revista Brasileira de Epidemiologia, publicação em 2018, mas trabalho feito em 2015, num levantamento aí sobre drogas na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Veja só que interessante, coisa simples. O indivíduo morar com os pais é um fator protetor. Se ele não mora nem com o pai nem com a mãe, dobra aqui a prevalência de droga. Veja só, se os pais fazem as refeições com os filhos, a prevalência de droga é essa daqui. Se eles fazem isso raramente, dobra a prevalência de droga. Se o pai sabe o que os filhos fazem na hora vaga, sempre estão atrás, no pé dos filhos, o índice é muito baixo. Se eles nunca fazem isso, a prevalência de drogas aumenta muito. Se os pais cobram os deveres do aluno, a prevalência é baixa. Se eles nunca fazem isso, a prevalência é muito alta. São medidas simples, mas eficazes, só que isso está caindo em desuso. Se o pai fuma, veja, nunca fumou, a prevalência nos filhos vai ser essa aqui. Se ele fuma atualmente, aumentem muito o risco do nosso jovem fumar. E álcool, a mesma coisa. Se não usa álcool em casa, o índice de prevalência é esse, e se eles usam atualmente, aumenta aqui quase 25 vezes. Então, esses são fatores protetores. Morar com os pais, fazer a refeição junto com os filhos, pais que conhecem o tempo livre dos filhos, sabem com quem eles estão, aonde e fazendo o quê, pais que verificam os deveres dos filhos, bom relacionamento familiar, não fumar, não beber e retardar a iniciação sexual. As influências da família e da escola se expressam de modo protetor, especialmente quando há registros de diferentes ações de supervisão e cuidados diretos. Então, esse é para a família. Nós trabalhamos também nas escolas, fazendo a prevenção. Nós fizemos 9 intervenções nesse projeto, em 10 escolas no entorno da USP. Cada mês tinha uma atividade bastante interessante nessas escolas, palestra com os professores, palestra com os pais, fazemos isso aqui no pátio da escola, fizemos concurso de cartazes sobre o tema do tabagismo, uma cartinha que as crianças do Fundamental 1 fizeram para os seus pais fumantes, e o professor de matemática, como exemplo, pôs essa questão na prova. Seu pai fuma um maço por dia, fuma 2 maços por dia. Aqui é um casal, né? A mãe fumava um maço e o pai 2, eram 3 maços por dia. Cada maço custava R$10. Quanto eles já gastaram se eles fumaram 20 anos? É uma questão matemática meio complexa aí, mas a resposta disso aqui é absurda. Quando os filhos descobriram que o pai já tinha gasto R$300 mil em cigarro, isso causou um pandemônio na escola, na classe, todos queriam calcular o que eles podiam fazer com esse dinheiro, etc. Então, é um professor de matemática trabalhando a prevenção em sala de aula. O professor de ciências mostrou pulmão bom, pulmão ruim. Pulmão bom parece uma espuma, pulmão ruim parece uma bucha. Garoto de 14 anos parou de fumar, parou de experimentar o cigarro, porque ele entendeu o que era a fibrose do pulmão do avô, que era dependente de oxigênio. Professor de ciências atuando na prevenção.
Eu mostrei uma amputação, tromboflebite obliterante aguda, causou uma polêmica em 2007, na primeira escola que eu fui, que eram crianças pequenas, e choraram as crianças. Eu fui chamado à direção da escola, porque algum professor me delatou ali, como causando ali pânico nas crianças, mas, na verdade, eu mostrei o resultado do concurso do Fundamental 1 dessa escola. Está aqui, ó, fumar é tão legal porque você não tenta? Vai, então, me passar um. Uns anos depois, os dois sem perninha aqui, ó. Eu me arrependi, eu também. Vocês acham que a Natália não entendeu o que a gente estava falando? São alunos do Fundamental 1, naquela faixa etária que foi citada anteriormente, aí, que é bastante importante. Este aqui é um projeto que a gente tem de aconselhamento breve sobre o uso de álcool e drogas. A gente manda um aconselhamento, um videozinho de 5 a 10 minutos para o diretor da escola, que distribui para os seus professores e distribui também para os pais de aluno. Nem todos abrem, mas muitos abrem e vão receber uma mensagem de prevenção como essa aqui que eu já comentei com vocês. Esse é um programa de rádio semanal na Rádio USP, qualquer um pode acessar, é só abrir Rádio USP, tem lá os colaboradores, eu estou lá, e tem ali já 3 anos de aconselhamentos breves semanais de 5 minutos. Os últimos nós falamos muito sobre o tabagismo e o Covid-19. São temas atuais que vale a pena distribuir para os professores e para os pais, e vale a pena para os pediatras terem uma noção um pouquinho maior sobre aconselhamento breve. Em consultório, essa é a ficha que os nossos alunos têm que preencher no nosso ambulatório, e eu incluí ali risco relativo de drogas. O que significa isso? Significa eu saber se os pais são fumantes, se os pais são alcoólatras. Logicamente, se eu tenho pais fumantes, eu tenho que fazer prevenção. E isto não tem idade para começar a fazer. Isto é intraútero. Se eu tenho uma gestante que fuma, eu preciso orientá-la a não fumar. Se eu tenho uma gestante que bebe, cuidado com a síndrome alcoólica fetal. Se tem alguém que usa maconha, para vocês terem uma ideia, 27,5% das famílias que eu atendo no consultório tinham contato com a maconha e 11% com o crack. Eu tenho que fazer a prevenção, tenho que discutir isso. E se tem doenças pulmonares na família, eu tenho que falar de tabagismo passivo. E se tem doenças psiquiátricas na família, eu tenho que tomar cuidado porque a maconha exacerba e antecipa a doença psiquiátrica. Esse é um material que a gente distribui na consulta, nas escolas, nas famílias, aonde eu vou, eu estou distribuindo esse material do Dr. Bartô. Esse livreto fala sobre tabagismo passivo, esse sobre tabagismo ativo, aqui sobre álcool e álcool também. Esse foi feito agora durante a pandemia e fizemos arrecadamos aí o dinheiro suficiente para editar 1.500 livretos. Aqui já para o Fundamental 2 e Ensino Médio, onde eu falo da maconha, aqui sobre o álcool na faculdade e aqui sobre narguilé e cigarro eletrônico. Esse material é muito importante. Veja a reação das crianças, onde eu já fui, recebendo esse material. Esse aqui é um paciente do meu consultório, onde a mãe me mandou essa foto dizendo: doutor, ele não dorme sem ler os livretos do Dr. Bartô. Então, assim, é um aconselhamento breve. Quanto mais eu fizer, mais interessante, mais sucesso eu vou ter no não uso de droga pelo jovem ou em retardar a iniciação, porque a gente já viu que quanto mais cedo, pior. Esse é o nosso último livreto, a maneira como a gente arrecadou dinheiro para esse trabalho. E aqui o nosso livro, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Pediatria de São Paulo, álcool, tabaco e maconha são drogas pediátricas. E gastem 2 a 5 minutos fazendo o aconselhamento breve sobre álcool e outras drogas, qualquer que seja a sua especialidade. Só que isso tem que ser repetitivo. Se eu faço puericultura, 8 consultas no primeiro ano de vida, eu tenho 8 janelas, 8 oportunidades de fazer a prevenção. Quanto mais eu falar, maior vai ser o meu sucesso. Obrigado. Obrigada, doutor Lotufo, pela brilhante
apresentação e recebemos vários elogios enaltecendo os temas que foram abordados desde a primeira palestra. Quero registrar a presença também de uma pessoa de Manaus, que está nos assistindo, Renata Amorim, tá? E, em seguida, algumas perguntas. Então, aproveitando o gancho, vou começar pelo senhor, pode ser? Pode ser. Então, a Leonara Centenaro colocou nesse sentido que nesse momento em que tantos artistas estão produzindo conteúdos, enaltecendo a bebida, músicas, vídeos, além da questão da intervenção breve, como bem colocado, repetitiva e inclusa dentro da anamnese contínua do profissional de saúde, qual seria a medida que nós, pediatras, visto que a questão da indústria está ainda por vir em relação à bebida, que poderíamos tomar no sentido da prevenção, também a nível de escola ou até a nível da família? O nosso projeto na família e na escola é o aconselhamento breve. Agora, existem medidas políticas mais eficazes. A gente tem que somar. Quando eu vou discutir em São Paulo, fui discutir com o governador, o ex-governador, sobre a questão do álcool, ele me diz o seguinte: nós já temos o projeto da Polícia Militar. Sim, mas o projeto da Polícia Militar atua no 5º ano. E nós precisamos ter aconselhamentos em todos os anos, durante todo o período escolar. Não é num ano, e não é uma vez por ano. Então, esse aconselhamento tem que ser contínuo. Na época da pandemia, eu tive uma reunião com a diretora do CELS aqui em São Paulo, que são as escolas tempo integral, para a gente colocar esse aconselhamento via internet para os professores, para os pais. E esses livretos, por exemplo, podem ser lidos no site do Dr. Bartô. Eles estão lá. Inclusive, nós lançamos recentemente, através de um amigo, fisioterapeuta deficiente visual, Luiz Carlos Pitelli, que fizemos o livro em braille. E como poucos cegos sabem ler braille, nós fizemos o audiobook, gravado pelo João Signorelli, um artista amigo. E, na verdade, esse material está todo no site para ser utilizado. Só precisa um empurrão para que a gente faça o aconselhamento breve até durante a pandemia. Isso é viável. Agora, precisa ser feito. E o grande problema é a gente incluir, acrescentar ao que já existe, tá, outros tipos de aconselhamento. Porque quanto mais a gente fizer, maior vai ser o sucesso. Então, não podemos parar nem na pandemia. A gente sabe que aumentou o uso de álcool, aumentou o uso de tabaco dentro de casa. E, como já foi falado, a família é a primeira escola. E os pais são os primeiros professores. Então, temos que atuar também na família. E o pediatra, eu acho que é o camarada para fazer isso, porque ele tem contato com a família. Então, acho que isso que a gente tem que desenvolver. E será que a Celia Maia Mota questiona, será que o uso do álcool não parece estar maior porque não se tem o controle real do uso das drogas ilícitas? É lógico, quando nós fomos falar com o governador em São Paulo sobre a questão do álcool, ele colocou o seguinte: mas já é proibido o álcool para menor de 18. Veja, se não há punição efetiva, como houve com o cigarro, não é? A coisa não pega. O Brasil é assim. Então, a facilidade de uso de álcool por menor de idade. E outra coisa, as festas de 15 anos, eu tenho 6 comas alcoólicos num consultório pediátrico. A gente sabe que a gente gosta de asma, bronquite, diarreia, vômito, mas não surto psicótico, né? Então, isso está aparecendo para o pediatra. Agora, a festa de 15 anos regada a álcool e narguilé, que é frequente, onde é que estão os pais? Não é? Que é proibido a oferta de bebida alcoólica para menor de idade. Eu tenho um advogado que processou o dono da festa quando serviram bebida alcoólica para a filha dele de 15 anos. Mas não é essa postura normal. Parece que as mães me perguntam como pediatra: minha filha quer bebida alcoólica e narguilé na festa dela, o que eu faço? Quer dizer, vem perguntar para o pediatra o que faz.
né? Então, esse é o problema, quer dizer, a falta de regras claras, isso que eu acho, né? Só que você pega numa escola, vai ter gente a favor e vai ter gente contra. Para ter uma ideia, uma escola alemã aqui em São Paulo, tiraram a bebida alcoólica da festa junina. Os pais fizeram passeata na porta da escola que não entrariam se não pudessem entrar com a cerveja. Então, essa é a discussão. Quer dizer, a família é o exemplo, como já foi falado, né? Então, acho que a gente tem que abrir os olhos. Então, acho que falta um pouco de regras, né? O projeto Dr. Bartô trabalha com 5 coisas importantes. Família unida com limites. Aumento de atividade cultural e esportiva, que foi o projeto da Islândia. Aumento espiritualidade, eu acho que uma coisa que ajuda, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Atividade social, o jovem tem que aprender que a vida não é só balada, eu tenho muita coisa para fazer para ajudar o próximo, principalmente nessa época de pandemia. E depois os amigos, né? Com quem está seu filho, aonde e fazendo o quê. Então, esses são os 5 itens que a gente procura trabalhar. E para finalizar os questionamentos para o senhor, José Orlando Nonino, de Londrina, faz a seguinte questão: qual é a responsabilidade de pais tabagistas perante seus filhos? Pois é, a responsabilidade existe, mas a gente tem que entender que esse pai é um dependente de nicotina. E, sendo um dependente, ele precisa ser tratado como tal. Só que a minha posição de pediatra é fazer a prevenção para que a gente tenha cada vez menos adultos dependentes, né? Então, agora, a criança é um veículo importantíssimo para levar essa mensagem para dentro de casa. Então, eu tenho um avô de 75 anos que veio parar de fumar. Eu perguntei para ele, por que o senhor veio parar de fumar? E ele falou, eu vim porque o senhor entregou um livreto desses do Dr. Bartô para o meu neto na consulta, e cada vez que eu acendo cigarro, meu neto faz eu ler o livreto. Eu já li o livreto 68 vezes, resolvi vir parar de fumar. Quer dizer, é a criança atuando na família. Então, 40% de quem vem no meu ambulatório antitabágico vem por causa dos filhos ou netos. Então, acho que é uma boa oportunidade da gente... Os pais também são responsabilidade do pediatra. E eu acho que o pediatra pode tratar o tabagismo dos pais dos seus pacientes. É só uma questão um pouquinho de entender um pouquinho a reposição de nicotina, etc., e pode tratar. Se for um autodependente, ele deve ser encaminhado para um ambulatório que tem aí todo o acompanhamento multiprofissional. Obrigada pelos esclarecimentos. Agora eu vou questionar a doutora Lucy. Primeiramente, sobre o alto índice de adolescentes que entram no uso abusivo da droga, Fátima Roriz pergunta, será que isso tem a ver porque eles sofreram abuso? Na verdade, depende de que tipo de abuso ela está falando, né? Aqui o questionário do Dr. Lutufo mostra muito bem a presença dos pais, a diferença que faz. Então, quando nós falamos o abuso de drogas, ele tem uma história anterior, ele tem uma história de abandono, ele tem uma história de negligência, ele tem uma história de falta de lugar, e pode ter históricos de violência. Então, não é direta essa ligação, mas sim, né, quando eu falo de crianças que foram acolhidas por incompetência dos pais, por violência dos pais, existe ali muita tristeza, existe ali muita falta. Então, como eu disse, né, abandonados, ou crianças de rua abandonadas, o tráfico adota. Então, o tráfico, né, é claro que muitas pessoas podem querer ajudar as crianças, tudo, mas esse sentido de adoção é tomar posse, e o tráfico toma posse. Então, com certeza, quando temos formas de autoagressão, algo de violência aconteceu nos mais variados níveis, porque a negligência é uma violência, a rejeição é uma violência, a falta de cuidar é uma violência. Né? Então,
o conflito na família, um alcoolismo materno ou paterno, é uma violência para a criança. Então, sim, algo existe, e esse algo tem que ser tratado e visto. Ok. Em relação a essas crianças que têm essas situações, crianças e adolescentes, assim, abusados nas diferentes formas de violência, às vezes a escola adota, principalmente o professor adota essa pessoa que foi abandonada pelos seus. Então, aquele Lilo coloca esse comentário, e até para fins de esclarecimento, na sua fala inicial, ficou entendido que a arte seria uma forma, foi rotulado como uma forma negativa para a questão. Então, eu gostaria que você esclarecesse isso, porque ela é professora de arte. Então, ela falou... Eu não lembro de ter falado de artes, né? Não lembro. Mas, de qualquer jeito, existem várias formas de adoção, né? É claro que muitos adultos acabam, e o professor é um dos que mais faz isso, ele acolhe e pode acompanhar. Agora, uma criança abandonada pelos pais, isso tem que ser notificado ao Conselho Tutelar, né? Quando pais são negligentes, quando pais são... Isso é crime, né? E isso, o Estatuto da Criança é muito claro, quando ele diz que se você tem suspeita ou qualquer suspeita, você não precisa ter certeza, né, que aquela criança ou adolescente está sofrendo alguma forma de maltrato, e a negligência, a falta de cuidado é uma forma de maltrato, você tem que notificar para que essa família seja tratada. Então, é muito, muito especial e faz uma diferença muito grande quando o adolescente consegue encontrar num professor um lugar. Então, o que eu falei de falta de lugar, falei de esse vazio que tem que ser preenchido com a adição. Então, e muitas vezes não só isso de oferecer um lugar de importância, mas também oferecer um exemplo. A criança, o adolescente precisa ter um modelo saudável para seguir. E às vezes essa atenção pode fazer toda a diferença. Agora, qualquer professor, qualquer médico, qualquer cidadão que saiba que existe alguma forma de violência contra uma criança ou adolescente tem que encaminhar para que isso seja tratado e é melhor avaliado, né? Obrigada, Maria Lúcia. Então, os questionamentos que eu vou fazer, na sequência, eu já gostaria que você colocasse suas considerações finais, aí eu passaria novamente aos demais, para a gente fazer o fechamento do seminário. Mas ainda tem os teus questionamentos. A Bárbara Barbosa de Brito colocou assim: os jovens fazem o consumo de drogas por se sentirem deprimidos, naquilo que você colocou do vazio. Sim, os sentimentos de depressão, eles são típicos da infância, da adolescência, né? E esses é o tipo do problema que a gente tem, às vezes, dificuldade para avaliar proporcionalmente, porque como a crise adolescente é muito exuberante, muitas vezes, nem sempre, né? Mas às vezes é muito exuberante, a gente tem dificuldade, às vezes, para decidir se a gente vai deixar aquela depressão adolescente, a gente vai apenas acompanhar e observar. Eu sou psiquiatra, né? Então, se a gente vai fazer uma interferência por psicoterapia, ou se a gente vai fazer uma mitigação por psicofármacos. Essas são decisões, às vezes, bastante difíceis. No entanto, todo esse repertório adolescente é muito convidativo para o uso de drogas, porque o sujeito faz uma tergiversa, ele tangencia aquele sofrimento psicológico que ele vive, fazendo uso de substâncias que se tornaram, inclusive, baratas, né? Que estão em todos os lugares e que ainda têm vários ganhos secundários que parecem ao adolescente compensadores. Então, sim,
as depressões adolescentes, os sentimentos de vazio, as frustrações adolescentes e o quadro, às vezes, de falta de regulação na função do tempo, porque o adolescente, às vezes, tem muita dificuldade para lidar com o tempo, né? Ele, às vezes, é muito imediatista, e isso também é um tipo de solução que as drogas parecem bastante atrativas, né? Então, as depressões adolescentes são um fator de preocupação regular, né? Dentro do consultório da psiquiatria infantil e do adolescente. Está sem som, Yolanda. Está sem som. A Maria Cristina Santos coloca que a regularização da cannabis medicinal, que se pretende pelo projeto de lei 399 de 2015, não implicará a curto prazo para o aumento do consumo de drogas pelas crianças e adolescentes? Olha, eu acho que o Dr. Lotufo explanou muito bem, não é? O absoluto desinteresse da sociedade na expansão do uso de maconha pelos membros da sociedade, né? Não da sociedade pediátrica, mas assim, por todos os membros da nossa sociedade. O perigo que isso representa. Ao que está excluído disso são aquelas relativamente poucas coisas onde o uso de certos derivados pode ter um uso terapêutico. Mas eu compartilho com as palavras que o Dr. Lotufo expressou, de uma perplexidade diante da ideia de que a gente pudesse facilitar, favorecer ou disseminar o uso de substâncias que realmente são perigosas. Não tem outra coisa para dizer, né? Obrigada, então. Obrigada a todos. Boa noite. Eu tenho mais uma pergunta, Yolanda? Tem mais uma questão para finalizar antes das suas considerações. Como trabalhar com as crianças dessa nova geração que, de certa forma, são do mundo digital, internet, redes sociais, e com a pandemia isso agravou mais ainda, né? Então, trabalhar no sentido de construir uma mente e um corpo mais sadio, além do que a Sociedade Brasileira de Pediatria já coloca muitos materiais, né? Você teria algo mais a acrescentar? Olha, eu penso a respeito do uso excessivo de telas, o mesmo que eu penso a respeito de maconha, cocaína, crack e êxtase. É uma coisa que não dá certo, não adianta, a gente não tem como dizer isso de um jeito melhor. O uso excessivo de telas é causa de ansiedade, é favorecedor de aspectos paranoicos da personalidade, e quando é favorecedor dos aspectos puramente reativos, né? É tudo que a gente não quer durante a infância e a adolescência. Então, assim, embora eu saiba que isso soa como um velho dinossauro falando, né? Mas, assim, o uso de telas deve estar restrito àquilo porque as telas realmente ampliaram de útil, né? O número de horas que as pessoas ficam ligadas em fofoca, em bobagem, isso é incompatível com o processo civilizatório, porque a gente se civilizar dá muito trabalho, né? A gente gasta muitas horas para se aperfeiçoar, para aperfeiçoar a nossa humanidade através do arco da vida. E se a gente ficar olhando celebridades e inutilidades, o processo civilizatório não vai se cumprir, né? E a gente vai ter dificuldade de amadurecer. Então, eu sei quão antipático é o que eu digo, mas o uso excessivo do contato com material, conteúdos de internet, prejudica o desenvolvimento do psiquismo, do corpo e do espírito. Então, o Dr. Lotufo falou espiritualidade, né? Tudo, né?
E assim eu me despeço então de vocês, né? Porque sei que está na hora de terminarmos. Muito obrigada a quem nos assistiu. E o Departamento de Saúde Mental, como era conhecido, agora Departamento de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade de Pediatria, ficou muito honrado de estar aqui. Boa noite. Obrigada. Lucy? Então, eu agradeço. Eu lembro que a doutora Maria Lúcia, dentro do Up to Date, que foi aquela que ainda está no ar, né, o Up to Date, foi um congresso, um encontro da Sociedade Paranaense de Pediatria e que mantém por mais 3 meses as aulas no ar. Nesse Up to Date, o módulo de segurança, ele separa a violência no mundo real e violência no mundo virtual. Então, o dano à infância, onde a doutora Maria Lúcia é uma das palestrantes. Então, os pediatras que quiserem acessar, né, quem tiver interesse em aprofundar isso, mas isso está muito bem colocado lá. São 4 palestrantes só falando sobre a violência do mundo virtual. Eu agradeço, peço desculpas por não ter conseguido colocar os slides, espero que tenham me acompanhado. Agradeço a Darcy, a escolha do meu nome, a Yolanda, que nos conduziu, e a todos que nos assistiram. Muito obrigada, gente. Doutor Lotufo, só gostaria que pediram para o senhor novamente colocar assim, como se tem acesso a todo esse material do seu trabalho. Está sem microfone, por favor. Esse problema das celebridades bebendo aí, os pais deveriam aproveitar esse momento para discutir a questão com os filhos, né? Jogar o seu ponto de vista nessa história. Quando a gente falou das escolas, eu fiz um projeto em Campos do Jordão com 6 escolas num dia só. Absurdo, quase morri ali com 3.000 alunos. Mas eu pedi para cada aluno escolher um professor de cada escola para vir ao palco. Interessante que a escolha daquele professor foi unânime em cada escola. E esse é o cara que tem que desenvolver o projeto de aconselhamento breve dentro da escola, percebe? Esse é o cara que tem a empatia com os alunos, né? Então, achei bastante interessante isso. Liberar maconha ou liberar plantio sem fazer uma campanha clara para a gente divulgar o risco do aumento do uso da droga, eu acho que é complicado. Então, só se discute aprovar ou não aprovar, mas não se discute campanhas efetivas de prevenção. E eu estou trabalhando de como atingir o jovem, que é todo eletrônico hoje. Então, nós estamos trabalhando num jogo virtual, juntando a ecologia e o problema das drogas. Hoje, todo mundo está ligado ecologicamente. Então, nós estamos querendo comparar os rios poluídos com os vasos sanguíneos poluídos pelo tabaco e outras drogas. Então, estamos inventando várias maneiras de atingir o jovem. Eu ofereço esse programa da Rádio USP para a Sociedade de Pediatria do Paraná. É só acessar e divulgar esse projeto. Eu fiquei muito triste essa semana que a Sociedade de Pediatria de São Paulo não comprou esta ideia, porque colocou que esse era um projeto meu e não da sociedade. Absurdo completo, né? Então, esse material todo está no site do Dr. Bartô, que é o www.drbartô, doutor abreviado Bartô com B de bola, .com.br. Tem ali um mundo de material, tem todos esses livretos, podem usar, tem aulas para os professores, e tem ali muita coisa que pode se divertir à vontade. Esse material está oferecido gratuitamente para todo mundo. Obrigado pela oportunidade e que a gente se encontre trocando ideias cada vez mais. Obrigado. Muito agradecida a todos os palestrantes e a participação de todos, praticamente de todo o Paraná, além do sul do país e até a região norte, e convido a todos que amanhã
terá, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, uma abertura do grupo de trabalho, né, de adolescentes, o primeiro encontro nacional de álcool e drogas, né, e onde realmente o Dr. Lotufo está à frente, além da colaboração de várias pessoas de vários estados, e também o próprio site da Sociedade Brasileira de Pediatria, sbp.com.br, existe aquela parte pediatria para famílias, e lá tem a parte do adolescentes, que é aberto ao público em geral, onde tem a questão das drogas, do álcool, do tabaco, então vale a pena. E esta live que vai ser apresentada amanhã pela manhã, das 9 às 11, também ficará gravada, acho que daí restrita aos associados. Então, gostaria muito, quem tiver oportunidade de estar assistindo ou visualizando depois. E, por hoje, acabamos por aqui. Um ótimo final de semana a todos e cuidem-se. A doutora Darcy quer fazer uma fala? Eu quero agradecer os profissionais que brilhantemente fizeram essa explanação. Foi um prazer imenso ter vocês conosco. Agradeço também a presença daqueles que vieram ouvir e que cada um desses que ouviram a fala dos nossos palestrantes possam levar um pouquinho para cada adolescente, para cada criança, para cada pai, porque é um trabalho de formiguinha, mas a gente consegue chegar lá, desde que tenhamos consciência dos malefícios que a droga traz. Então, o que eu espero, né, é que essa campanha continue, doutor Lotufo na frente, e nós vamos realizar ainda outros eventos, doutor Lotufo. Eu já estou com umas coisinhas, umas minhoquinhas na cabeça com a sua fala, e vamos precisar do senhor. Muito obrigada, boa noite para todos, e uma boa semana, e quem quiser assistir